O senhor da igreja, ele me procurou para conversar. As pessoas sempre me procuram quando estão chegando e querem compartilhar suas experiências, suas vivências ministeriais da igreja de onde vieram, o que aconteceu, o que não aconteceu. É comum isso acontecer. E ele falava: eu saí da igreja que eu estava e isso aconteceu muitas vezes. Era uma luta muito grande, eu já estava cansado de sempre tentar ficar, de tentar fugir. Eu ficava nessa luta constante, eu fico, eu fujo, eu saio, eu continuo, o que eu faço? E aquilo o angustiava. Ele estava compartilhando aquilo comigo. Ele começou a contar a história. Ele chegou para mim e falou: olha, eu saí da igreja não porque a fé fraquejou, eu saí da igreja porque eu não tinha mais forças. E ele começou a contar a história. Ele falou: olha, eu cheguei cheio de alegria, eu estava no primeiro amor, eu estava cheio de vontade de servir, eu estava com sonhos, eu amava aquela igreja, eu amava as pessoas, eu acreditava nas pessoas, eu queria construir algo com Deus. Eu estava dando aula na EBD, eu estava me empenhando nas aulas que eu estava dando. Eu comecei como auxiliar, logo eu seria o líder da aula de EBD, e aí de repente tudo começou a desmoronar. Eu participava da mocidade, né? Na época chamava a juventude de mocidade. Eu participava da mocidade, eu estava envolvido com aquilo, só que de repente vieram algumas decepções, vieram algumas palavras duras, decisões que eu não concordei, e aí as coisas foram piorando, foram esfriando, sabe? Aconteceram injustiças comigo, sabe? Vieram situações que eu esperava viver em qualquer outro lugar, menos no lugar onde era o meu refúgio. Aí ele falou algo que me doeu o coração. Ele falou assim: eu esperava ser machucado pelo mundo, eu já tinha essa expectativa, mas nunca que eu esperava ser machucado dentro da própria igreja. Naquele momento eu pensei: quantas pessoas que vivem exatamente assim, gente que não perdeu Deus, gente que perdeu o fôlego, gente que não quis fugir de Deus, ela só queria um lugar para se esconder, queria um lugar para respirar, um lugar para tentar se reerguer, se levantar de novo. Na história de Israel, existe um momento que o homem escolhido por Deus para ser rei, ele não está no palácio, ele não está na frente de batalha, ele não está nos holofotes, ele não está no centro das atenções, ele está escondido dentro de uma caverna. E esse momento acontece em 1 Samuel capítulo 22, quando a Bíblia diz que Davi fugiu e foi para a caverna de Adulão. Às vezes, muitos de nós fazemos da igreja, às vezes de uma nova igreja que está sendo plantada no bairro, a sua caverna de Adulão própria. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é: ferido na igreja, escondido na caverna. Ferido na igreja, escondido na caverna. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 22, 1 e 2, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, essa é a tua palavra, viva, eficaz, inerrante, infalível. Fala aos nossos corações, mostra um Deus que cuida de nós, mesmo quando a gente está na caverna, Senhor. Fala de um Deus que trata de nós dentro da caverna, que forma em nós quando estamos dentro da caverna, Senhor. Fala aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Para entender a força desse texto, a força dessa cena, a gente precisa se lembrar o que estava acontecendo naquele tempo. A gente precisa trazer um pouco de contexto histórico. Israel está em crise, Saul ele ainda era o rei, mas ele já não tinha o favor de Deus. O povo já cantava aquele samba em enredo: se Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E a inveja começou a tomar o coração de Saul. As suas decisões eram estáveis, seu coração tomado pela insegurança, pela inveja. Aquilo que começou como liderança havia se tornado perseguição. Davi, por outro lado, já tinha sido ungido por Samuel, ele já tinha recebido uma promessa de Deus que ele seria rei, ele já tinha vencido Golias, ele já tinha servido fielmente no palácio, mas agora ele estava sendo caçado por aquele que era o chefe do palácio.
aquele que ele tocava a harpa para acalmar o seu coração quando ele estava angustiado e atormentado por demônios, aquele que dizia que tratava ele como filho, agora está perseguindo ele está sendo perseguido pelo próprio rei Saul. E o mais impressionante é que antes de chegar na caverna, Davi ele passa por dias muito difíceis. Aqui é o contexto histórico, tá, gente? É uma partezinha mais chata, mas vai ficar bom daqui a pouco. Acompanha, não dorme não. Davi ele passa por dias difíceis. Ele foge, ele se esconde, ele mente para sobreviver, ele vê sacerdotes morrerem por causa da sua fuga e da sua mentira, ele vai para a terra dos ímpios, ele chega ao ponto de fingir loucura para não ser morto. O homem que tinha sido escolhido por Deus, agora ele está tentando apenas continuar vivo. E é depois de tudo isso que a Bíblia diz que ele entra na caverna. Depois de todo esse contexto, depois de passar por todas essas situações, Davi entra na caverna de Adulão. E a caverna, ela não é lugar de honra. A caverna, ela não é um lugar de conforto. A caverna é um lugar escuro, escondido, apertado, longe dos olhos das pessoas. Na caverna não tem palco, um lugar para quem não tinha para onde ir. Isso era a caverna. Não tem para onde ir, está sendo perseguido. Caverna. A caverna servia para isso, só que o texto, ele fala algo ainda mais surpreendente. A Bíblia diz que começou a chegar até Davi todos os que estavam em dificuldade, endividados e amargurados de espírito, gente ferida, gente cansada, gente decepcionada, gente que não cabia mais no lugar de onde veio, gente que precisava de um lugar para se esconder, gente que precisava de um lugar para respirar, gente que tentava parar para tentar se levantar de novo. E quando eu leio esse texto, eu não consigo deixar de pensar que essa cena, ela não ficou lá no passado, porque existem momentos da nossa vida que a gente se encontra exatamente assim, momentos em que algo nos machuca, momentos em que algo nos quebra, momentos em que a gente continua amando a Deus, a gente continua crendo, a gente continua querendo permanecer, mas a gente já não tem mais forças como nós tínhamos antes. Tem gente que não saiu da presença de Deus, mas saiu ferida por pessoas. Tem gente que não perdeu a fé, mas perdeu o ânimo. Tem gente que não quer abandonar o caminho, só queria um lugar para respirar. É por isso que a história de Adulão é tão importante, porque ela nos ensina que a caverna, ela não aparece por acaso. A caverna faz parte de um processo de Deus na Bíblia. Muitas vezes, quando alguém se fere no caminho, Deus não descarta, Deus não abandona, Deus não joga fora. Deus leva o ferido para a caverna. E quando Deus leva o ferido para a caverna, não é para destruir, não é para deixar lá esquecido para sempre, mas é para tratar aquele que foi ferido, é para juntar pessoas que também precisam ser curadas e para formar algo que ainda não existia. A caverna de Adulão, ela nos mostra que Deus sabe trabalhar em lugares escuros, Ele sabe trabalhar com gente machucada, Ele sabe começar coisas grandes quando tudo parece pequeno. É por isso que hoje nós vamos olhar para essa história e entender uma verdade que aparece desde o começo desse texto. Quando alguém se fere no caminho, Deus leva o ferido para a caverna. E a primeira coisa que essa história nos ensina é que Deus leva o ferido para a caverna para tratar o ferido. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Quando Deus leva o ferido para a caverna, Ele leva para tratar o ferido. A Bíblia em 1 Samuel 22, versículo 1, diz que Davi saiu de Gate e foi para a caverna de Adulão. Esse detalhe parece simples, mas quando a gente olha para o que aconteceu antes, a gente entende que Davi, ele não chegou na caverna forte, ele não chegou na caverna por cima, ele chegou na caverna todo quebrado. Ele já tinha sido ungido, ele já tinha recebido promessa, ele já tinha vivido vitórias, mas agora Davi está fugindo, Davi está com medo, ele está cansado, Davi estava sem direção. Em 1 Samuel 21, que é o capítulo anterior do texto que a gente acabou de ler, a gente vê Davi mentindo para sobreviver. Nós vemos Davi sendo rejeitado, vemos Davi indo parar na terra dos filisteus e a ponto de fingir loucura para não morrer. O homem que tinha derrotado
derrotado Golias, agora ele está arranhando porta, deixando a baba escorrer pela barba, a saliva escorrer pela barba, para convencer os inimigos de que ele não representava perigo. Eu vou fingir que eu sou maluco, porque quando eles me virem e virem que eu sou o rei Davi que matou Golias, vão me matar. Eu preciso mostrar para eles que eu não sou uma ameaça, e começou a fingir que era maluco. Olha que doideira. E isso não é uma imagem que se espera de alguém que foi ungido pelo Senhor, de alguém que foi escolhido pelo Senhor. Isso é a imagem de alguém ferido, ferido pelas circunstâncias, ferido pelas pessoas, ferido pelo caminho que não saiu do jeito que se imaginava. É exatamente depois desse momento que a Bíblia diz que ele entra na caverna. É aqui que a gente entende a primeira verdade dessa passagem. Deus leva o ferido para a caverna para tratar o ferido. A caverna, ela não era o lugar onde Davi queria estar, mas era o lugar que Davi precisava estar. Às vezes a caverna é o lugar que você precisa estar. A gente não entende muito bem, mas é lá que a gente precisa estar, porque existem coisas que Deus só trata quando a gente para. Existem feridas que só aparecem quando o barulho acaba. Existem dores que só ficam escondidas enquanto a vida está correndo, mas quando a gente entra na caverna, quando a gente fica sem palco, quando a gente fica sem aplauso, quando as distrações cessam, aí o coração ele aparece do jeito que ele realmente é, ou do jeito que ele realmente está naquele momento. A Bíblia ela liga esse momento de Davi na caverna a uma oração de Davi no Salmo 142, que diz no título de Salmo geralmente não é texto bíblico, aquilo ali é uma nota da editora, mas normalmente tem a ver com o que o texto bíblico está falando. É importante dizer isso, eu sei que é meio chato, mas é importante dizer. No título está escrito lá que era quanto que Davi escreveu quando estava na caverna. Algumas Bíblias trazem esse título, outras não, a maioria traz. Nesse Salmo, Davi ele fala algo muito forte, ele fala assim... falando com Deus, né? É uma oração. Davi está falando com Deus ali naquele momento. Desculpa. Salmo 142. Olha para minha direita e vê. Olha a angústia. Olha a angústia de Davi conversando com Deus. Olha para minha direita e vê. Ninguém se importa comigo. Eu não tenho nem para onde fugir. Ninguém se preocupa com a minha vida. Olha o nível de dor que Davi está sentindo ali. Um homem cercado de gente, mas que está se sentindo sozinho. Um homem cheio de promessa, mas sem enxergar o futuro. Um homem que ama a Deus, mas está emocionalmente cansado. Mas é na caverna que ele ora. É na caverna que ele conversa com Deus. É na caverna que ele derrama o seu coração. É na caverna que ele fala: Deus, tu és o meu refúgio. Às vezes a gente se esquece disso. A gente precisa ir para uma caverna para reconhecer: Senhor, tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Aleluia! Aleluia! Entenda, a caverna não era o refúgio de Davi. Deus era. Deus é refúgio. Caverna não é refúgio. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas... Ele é o nosso refúgio. É Deus quem é. A caverna que você se encontra não é o seu refúgio. O seu refúgio é o Senhor. Creia nisso, irmãos. O Senhor é o seu refúgio. A caverna não é lugar de permanência. É lugar de tratamento. É lugar de formação. Todos nós, em algum momento da vida, nós passamos por cavernas, momentos em que algo nos fere, momentos em que algo nos decepciona, momentos em que a gente não entende por que estamos passando por aquilo. Às vezes é uma palavra que machuca, às vezes é uma injustiça, às vezes é uma expectativa que foi quebrada, às vezes é um relacionamento que não aconteceu como deveria, às vezes é dentro da própria igreja, dentro de um lugar onde deveria, onde a gente espera que seja um lugar de cuidado e acaba encontrando dor. Acontece. E quando isso acontece, a primeira reação do coração é fugir, é se fechar, é endurecer. Ou supera, passa por cima, finge que nada aconteceu,
vida que segue, bola para frente, mas Deus muitas vezes, Ele permite a caverna justamente para que a gente não continue correndo, apressado e com o coração ferido. Às vezes a gente está machucado, mas está fazendo tanta coisa que a gente não consegue nem enxergar nossas feridas. Eu já vi pessoas continuarem servindo, continuarem trabalhando, continuarem sorrindo, continuarem fazendo o que estão fazendo, mas por dentro estavam quebradas. E quando a gente não para, quando a gente não trata, quando a gente não deixa Deus tocar na ferida, aquilo vai virando amargura, vai virando cansaço, vai virando frieza, vai virando distância. A caverna dói, mas a caverna protege. A caverna aperta, mas a caverna ela revela. A caverna silencia, mas a caverna cura, porque é na caverna que Deus mostra que a promessa continua, mesmo quando a gente não consegue sentir. É na caverna que Deus trata o coração antes de cumprir aquilo que Ele prometeu. É na caverna que Deus quebra o orgulho, tira o peso, limpa a dor e ensina a confiar de novo. Aleluia, glória ao Senhor. Talvez hoje tenha gente que se sinta exatamente assim, como se estivesse dentro de uma caverna, sem entender o caminho, sem enxergar o futuro, sem saber como as coisas vão se resolver, sem perspectiva alguma. Talvez aqui alguém tenha sido ferido, tenha se decepcionado, esteja cansado, esteja no fundo do coração pensando que Deus se esqueceu, que Deus desistiu e que Deus perdeu o controle. Mas a história de Adulão nos mostra que não. Que quando alguém se fere no caminho, Deus não descarta. Quando alguém se quebra por dentro, Deus não abandona. Quando alguém perde as forças, Deus não joga fora. Deus leva o ferido para a caverna para tratar o ferido, mas também para juntar os feridos. E aqui a gente chega no segundo ponto da nossa mensagem. Deus leva o ferido para a caverna para juntar os feridos. Deus leva o ferido para a caverna para juntar os feridos. Depois que a Bíblia diz que Davi entrou na caverna de Adulão, o texto ele continua, ele diz no versículo 2, que todos começaram a se reunir com eles. Aqueles que começaram a se reunir com eles estavam em dificuldade, estavam endividados e amargurados de espírito. Existe uma exegese muito interessante nessas três palavras aqui, porque elas têm um significado muito mais profundo do que apenas aqui na língua portuguesa. Ele se tornou líder desses caras. Davi se tornou líder dos em dificuldade, dos endividados, dos amargurados de espírito. Ele se tornou líder. Parece simples, mas não é. Porque quando a gente para pensar, na verdade, essa frase de que ele se tornou líder desses caras, ela é uma frase muito forte. Por quê? Davi lidera esses caras sem estar no palácio. Davi lidera esses caras sem estar no auge da sua força política. Davi lidera esses caras quando ele está totalmente quebrado. Ele não está no palácio, ele não está no auge, ele não está vivendo o cumprimento da promessa de que seria rei. Ele estava escondido dentro da caverna, fugindo, com medo. E mesmo assim, gente começou a chegar. O texto faz questão de dizer quem eram essas pessoas. Não eram os mais fortes, não eram os mais preparados, não eram os mais equilibrados. A Bíblia diz que eram os que estavam em dificuldades, os endividados e os amargurados de espírito. Gente pressionada pela vida, gente quebrada financeiramente, gente ferida por dentro, gente decepcionada, gente cansada, gente que não cabia mais no lugar de onde veio. E isso nos ensina algo muito importante. Deus leva o ferido para a caverna para juntar os feridos. Que louco isso, né? Deus faz cada coisa. Eu não posso servir não, porque eu estou machucado, eu estou ferido. Davi também estava. E liderou uma tropa de feridos. Pega essa. Talvez Davi imaginasse que ele ia ficar sozinho ali. Caverna é lugar de gente isolada.
Caverna é lugar de gente sozinha. Talvez ele pensasse que aquele seria um esconderijo temporário, mas o que Deus estava fazendo era algo que ele ainda não conseguia enxergar. Deus estava juntando pessoas que também precisavam ser tratadas, pessoas que carregavam dores, pessoas que carregavam histórias difíceis, pessoas que carregavam frustrações, pecados, perdas, decepções. Foi na caverna que essas pessoas se encontraram. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente imagina que Deus só trabalha quando está tudo organizado. A gente pensa que Deus vai agir quando as pessoas certas estiverem nos lugares certos e não tiver problema nenhum e tiver tudo equilibrado, mas a história de Adulão acontece o contrário. Deus começa algo novo justamente quando só tem gente quebrada. E aqui a gente precisa ter um cuidado muito importante, porque quando pessoas feridas se juntam, existem dois caminhos possíveis. Ou esse lugar vira um lugar de cura, ou vira um lugar de amargura. Ou vira um lugar onde Deus trata, ou vira um lugar onde as pessoas só ficam alimentando suas dores, um cutucando a ferida do outro o tempo todo. A Bíblia fala que entre os que chegaram havia gente amargurada de espírito. Isso significa que essa gente ela estava ferida emocionalmente. Era gente ressentida, era gente frustrada com a vida, era gente que carregava mágoas, era gente assim. Gente com todas essas características pode ser muito perigosa, porque quando a ferida ela não é tratada, ela começa a contaminar. Já ouviram isso? Ferido só fere. Às vezes é isso mesmo. Quando Deus não está presente na caverna, o ferido só fere. Quando a dor ela não é levada para Deus, ela vira reclamação, ela vira desconfiança, ela vira divisão, ela vira endurecimento. Mas o que a gente vê na história de Davi é que a caverna não se tornou um lugar de revolta. A caverna se tornou um lugar de formação. Aqueles homens que chegaram quebrados mais tarde se tornaram os valentes de Davi. Aqueles que chegaram endividados se tornaram guerreiros. Aqueles que chegaram amargurados se tornaram homens de honra, não porque eram fortes, mas porque Deus trabalhou na vida de cada um deles naquele tempo que eles estiveram na caverna ali escondidos junto com Davi. Isso mostra que Deus sabe juntar pessoas que precisam ser curadas. A gente às vezes não entende por que certas pessoas chegam. Não faz muito sentido. Deus, por que essa pessoa está na minha célula? Deus, por que essa pessoa chegou? Senhor, por que ela está aqui? A gente olha e pensa que aquele não é o tipo de gente que nós imaginávamos chegar naquele momento. Deus, esse não é o perfil que a gente estava esperando. Não era o momento que parecia ideal para essa pessoa chegar, mas Deus sabe o que está fazendo. Atos 2, 47. O Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iam chegando à igreja. Eu confundi o versículo todo. Mas era o Senhor que acrescentava aqueles que iam fazendo a igreja crescer. É o Senhor quem traz. É o Senhor quem traz. É o Senhor quem está trazendo. É Ele. É Ele que aproxima pessoas feridas. É Ele que traz as pessoas feridas. Existem momentos em que Deus permite que pessoas feridas se encontrem, não para se destruírem, mas para serem tratadas juntas. Porque aqui tem coisas que a gente só aprende quando caminha com alguém que também está sendo restaurado. A nossa igreja é uma igreja em célula. A gente evangeliza através das células. A gente prega o evangelho através das células. E através dos grupos de evangelismo, como Casa de Fé, por exemplo. É na célula que a gente cumpre o ID de Jesus. É na célula que a nossa igreja caminha em direção às portas do inferno que não podem prevalecer. Na célula acontece cuidado, na célula acontece discipulado, na célula tem comunhão, na célula tem evangelização, tem edificação, tem isso tudo, mas principalmente na célula é lugar de evangelização. O que a gente criou? A gente criou um negócio chamado GD. A célula já é um grupo pequeno. O GD é um lugar menor ainda. GD é um grupo com 4 pessoas, ali no máximo 6 pessoas. Porque numa célula com 10, 15 pessoas, algumas dores você vai se segurar. Deixa a minha dor aqui quietinha. Não quero compartilhar isso com ninguém não, tem muita gente aqui. Mas num grupo menor, num grupo com 4,
num grupo com no máximo 6, talvez eu consiga compartilhar um pouco das minhas dores, talvez eu consiga compartilhar um pouco das minhas feridas, e quando eu estou naquele grupo ali, eu compartilho a minha ferida, e eu vejo que o outro compartilhou uma ferida muito parecida com a minha, aquilo me encoraja a buscar em Deus a cura dessas feridas, porque afinal de contas eu não estou sozinho nessa, tem outros feridos que estão feridos que nem eu, e estão de pé. Se eles estão de pé, eu posso estar de pé também. Então a gente tem uma ferramenta muito boa de tratamento de feridas, de cura, que é o discipulado, gente. Discipulado é mandamento de Deus, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias da vida. O discipulado é o nosso chamado. O discipulado é o nosso chamado. Na nossa igreja existem ferramentas onde feridas podem ser curadas pelo Senhor. É Deus quem cura. É Deus quem faz. A gente tem escutado tanto testemunho bonito dos GDs que estão acontecendo. GD é grupo de discipulado, GD. Usam as siglas assim, mas é bem simples. Grupo de discipulado. Cada testemunho lindo que a gente tem ouvido, de Deus tratando, de Deus fazendo, do Espírito Santo movendo, coisa linda, sabe por quê? Porque tem dores que só são curadas quando a gente percebe que não é o único que passou por aquilo. Tem feridas que só começam a sarar quando a gente encontra um lugar onde a gente pode respirar sem fingir que está tudo bem. Uma grande amiga minha, da Petra, a gente congregou junto numa outra igreja, ela veio nos visitar pouco antes da nossa inauguração. Eu acho que foi um pouco antes da inauguração. Ela nos visitou e ela falou comigo ao final do culto. Ela chorava. E ela falou assim: Bruno, obrigado. Obrigado, porque eu precisava tanto estar num lugar que eu não precisasse fingir quem eu não sou. Aqui eu me sentia eu mesma. Aqui eu pude chorar sem ninguém me julgar. Como eu precisava desse momento. Aquele dia ali, aquele domingo, a nossa igreja foi caverna de adulão para ela. Deus tratou e ela continua lá uma bênção na igreja que ela é. Como é bom a gente poder estar num lugar sem precisar fingir que somos aquilo que não somos. Talvez hoje existam pessoas que chegaram aqui assim, chegaram cansadas, chegaram desconfiadas, chegaram com o coração apertado, chegaram com medo de se envolver de novo, porque um dia já foram machucadas e feridas quando se envolveram, chegaram pensando se ainda valia a pena continuar com esse negócio de caminhar em alguma igreja, e talvez nem saiba explicar direito, mas no fundo sente que precisava de um lugar para se esconder por um tempo, para respirar, para reorganizar por dentro. A história de Adulão nos mostra que isso não significa que Deus perdeu o controle, não significa que a promessa dele sobre a nossa vida se acabou. Caverna não é isso, mas a história de Adulão significa que tudo, não significa que tudo deu errado, muitas vezes é o contrário, porque quando alguém se fere no caminho, Deus não abandona. Quando alguém chega cansado, Deus não rejeita. Quando alguém chega quebrado, Deus não descarta. Deus leva o ferido para a caverna para juntar os feridos, mas também para levantar um exército. Isso nos leva ao ponto 3 da nossa mensagem. Deus leva o ferido para a caverna para levantar um exército de feridos curados. Deus leva o ferido para a caverna para levantar um exército de feridos curados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando a gente lê a história da caverna de Adulão pela primeira vez, passa pela nossa cabeça que aquela caverna não passa de um esconderijo. Aquilo ali era apenas um esconderijo. Um lugar para Davi sobreviver até que tudo passasse. Um lugar improvisado, um lugar provisório, um lugar sem importância. Mas quando a gente continua lendo o texto bíblico, a gente descobre que aquela caverna não era o fim da história. Aquela caverna era o começo de algo que ninguém ainda estava enxergando. O texto diz que começaram a chegar homens em dificuldade, endividados, amargurados de espírito. Davi se tornou o líder deles. Não era um exército pronto, não era um grupo organizado, não era gente forte, equilibrada, preparada. Era gente ferida, era gente cansada, era gente quebrada, era gente que tinha perdido coisas pelo caminho, e mesmo assim foi com esse grupo que Deus começou a formar
o reino que Davi foi o rei. Anos depois, em 2 Samuel 23, a Bíblia fala sobre os valentes de Davi, homens de guerra, homens de coragem, homens que fizeram coisas extraordinárias, homens que lutaram ao lado do rei, se tornaram parte da história de Israel. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que aqueles valentes eram os mesmos que tinham chegado na caverna endividados, em dificuldade, com amargura de espírito. Os que chegaram quebrados se tornaram guerreiros. Os que chegaram endividados se tornaram homens de honra. Os que chegaram amargurados se tornaram valentes. Isso nos ensina que é algo que a gente precisa guardar no coração. Deus leva o ferido para a caverna para levantar um exército de feridos curados. A caverna não era o destino final. A caverna era lugar de formação. A caverna não era o fim da promessa. A caverna era o caminho até a promessa. A gente gosta de histórias que começam grandes, mas na Bíblia, muitas vezes as coisas de Deus começam bem pequenas, começam escondidas, começam em lugares improváveis. O reinado de Saul começou no palácio. O reinado de Saul começou com aparência, começou com estrutura, com expectativa, porque Saul foi o rei escolhido segundo o coração dos homens. Mas o reinado de Davi começou numa caverna, começou no meio de gente ferida, começou no meio de gente que ninguém escolheria, porque Davi foi o rei escolhido segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens, porque Deus não trabalha como os homens trabalham. Os homens escolhem os prontos, Deus forma os quebrados. Os homens procuram os fortes, Deus restaura os feridos. Os homens querem aquilo que já está organizado, Deus começa com aquilo que parece bagunçado. Talvez uma das coisas mais difíceis para nós é essa, é aceitar que Deus está fazendo algo quando tudo parece pequeno, é aceitar que Deus está trabalhando quando não tem aplauso nenhum, quando não tem reconhecimento, quando não tem estrutura, quando não tem nada daquilo do jeito que a gente imaginou. Só que a história de Adulão, ela nos mostra que Deus sabe começar coisas grandes em lugares apertados. Deus sabe levantar homens fortes em tempos difíceis. Deus sabe construir um reino no meio de gente ferida. Deus leva o ferido para a caverna para tratar o ferido. Deus leva o ferido para a caverna para juntar mais feridos. Deus leva o ferido para a caverna para levantar um exército de feridos curados. Talvez Davi não entendia o que estava acontecendo naquele momento. Talvez ele só via a escuridão da caverna, o medo do futuro, a pressão da perseguição, o peso das responsabilidades, porque ele sabia que era ungido rei. Talvez ele olhava ao redor e via apenas homens cansados, homens complicados, homens cheios de história, homens que ninguém queria por perto. Mas Deus estava vendo valentes, Deus estava vendo guerreiros, Deus estava vendo homens que ainda seriam usados, Deus estava vendo um reino sendo formado. E eu creio que essa palavra, ela fala muito ao nosso coração hoje, porque às vezes a gente olha para a nossa própria vida e a gente só vê caverna, é ou não é? A gente olha para a nossa vida e só enxerga caverna. Eu estou certo ou estou errado? Não é assim que às vezes a gente se enxerga? A gente se sente incapaz, a gente se sente em dificuldade, endividado, com amargura no espírito, é ou não é? Às vezes a gente olha as pessoas ao redor e só vê gente ferida igual a gente. A gente olha para a igreja e só vê dificuldades. A gente olha para o momento e pensa que não era para estar desse jeito, devia estar diferente. Mas pode ser exatamente aí, assim, que Deus decidiu fazer. Pode ser exatamente assim que Deus está trabalhando. Pode ser exatamente na caverna que Deus está formando algo que a gente ainda não consegue enxergar. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não começa pelo palco, Ele não começa com holofotes, Ele não começa com estruturas grandiosas. Deus começa pelo coração. Quando Deus levanta um reino, Ele não começa pela aparência, Ele começa pelo tratamento. Porque Deus prepara algo grande, Ele não começa com perfeitos, Ele começa com aqueles que se deixam curar pelo seu poder. Aleluia! Deus, Ele leva o ferido para a caverna para levantar um exército de feridos curados. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu estou concluindo, estou partindo para o final dessa mensagem. Quando nós olhamos para a história da caverna de Adulão,
a gente percebe que aquele lugar que parecia um esconderijo, na verdade, era um lugar de começo. Davi entrou ali ferido, cansado, sem entender o que Deus estava fazendo, mas ele saiu dali diferente. E não foi só com ele. Aqueles homens que chegaram em dificuldade, endividados, amargurados em espíritos, eles também não ficaram do mesmo jeito. Deus usou a caverna para tratar, para juntar e para formar. Talvez se dependesse de nós, essa história nem existiria na Bíblia. A gente preferia um Davi direto no trono. Afinal de contas, foi ele que foi ungido rei pelo Senhor, pelo profeta. A gente preferia que a promessa se cumprisse sem dor, sem fuga, sem caverna, sem humilhação, sem ele se fingindo de louco, sem ele se fingindo de fraco, sem ele fugir para dentro da caverna com medo, mas na forma de Deus trabalhar. Muitas vezes antes do trono vem a caverna, antes do cumprimento vem o tratamento, antes da honra vem o processo. E a verdade é que todos nós em algum momento da vida passamos por cavernas, momentos em que algo nos fere, momentos em que algo nos quebra por dentro, momentos em que a gente não entende o que Deus está fazendo. Às vezes a ferida vem das circunstâncias, às vezes vem de pessoas, às vezes vem de expectativas que não se cumpriram, às vezes dói, mas mais ainda quando acontece dentro de um lugar onde a gente esperava ser cuidado, onde a gente esperava refúgio, proteção. Dentro desse lugar que a gente esperava, tem gente que continua amando a Deus, mas está cansada. Tem gente que continua crendo, mas está machucada. Tem gente que não quer desistir, mas também não sabe como continuar. Quando isso acontece, o inimigo começa a colocar uma mentira no nosso coração. A mentira de que está tudo acabado. A mentira de que Deus já se esqueceu de você. A mentira que não existe mais um lugar para você dentro do reino de Deus. A mentira de que a história terminou na caverna. A mentira de que a caverna é o seu fim. Não acredite nessa mentira do diabo. Ele está tentando te confundir. Caverna não é o fim, é o começo do tratamento de Deus na sua vida. Só que a história de Adulão, ela nos mostra bem diferente disso. Quando alguém se fere no caminho, Deus não descarta. Quando alguém se quebra por dentro, Deus não abandona. Quando alguém perde as forças, Deus não joga fora. Deus leva o ferido para a caverna para tratar o ferido. Deus leva o ferido para a caverna para juntar mais feridos. Deus leva o ferido para a caverna para levantar um exército de feridos curados. A caverna não é o fim da promessa. A caverna é o lugar onde Deus prepara o coração para vivermos a promessa dele para a nossa vida. A caverna não é abandono de Deus. A caverna é cuidado de Deus, mesmo quando a gente não entende. Talvez hoje você se sinta dentro de uma caverna. Talvez você olhe para a sua história e veja coisas que te feriram, situações que te cansaram, experiências que te fizeram perder o ânimo. Talvez você tenha chegado aqui sem saber direito por que você está aqui nesse lugar, só sentindo que precisava de um lugar para respirar, um lugar para reorganizar tudo por dentro, um lugar onde pudesse ficar sem precisar fingir que está tudo bem. Não sei se for seu caso, essa palavra é para você. Porque Deus, Ele ainda trabalha em cavernas. Deus ainda cura feridos. Deus ainda junta gente quebrada. Deus ainda forma coisas grandes em lugares pequenos. O que começou em Adulão não terminou na caverna. Terminou no reino, terminou na promessa cumprida, terminou com homens que chegaram quebrados e se tornaram valentes. Se Deus fez isso com Davi, se Deus fez isso com aqueles homens, Ele também pode fazer com você aqui hoje. Você crê nisso? Quantos creem nessa palavra? Digam glória a Deus. Aleluia. Deus vai te tratar. Deus vai te formar e ainda vai juntar um monte de ferido para vir junto com você. Amém? Vocês falaram amém até para um monte de ferido vir junto? Que coragem. Glória a Deus. É isso mesmo. É por aí mesmo. Talvez hoje mais do que tudo, você perceba que a maior ferida não veio de pessoas. A maior ferida vem da distância que você se encontra de Deus. Você está tão distante de Deus. Tão distante de Deus.
E o coração, quando começa a se afastar do Senhor, tudo vai ficando mais pesado. A caverna parece que vai ficando mais escura, mais fria, mais solitária. Tudo vai ficando mais confuso. Tudo machuca mais quando a gente está distante do Senhor. A Bíblia fala que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado e que Ele não rejeita aqueles que se voltam para Ele. Amém. Ele é fiel e justo para perdoar todo e qualquer pecado e nos purificar de toda injustiça. É todo e qualquer pecado e toda injustiça. Não é o pecado que é aceitável que Ele perdoa, é aquele ruim. Sabe aquele pecado que você acha que não tem perdão? É esse que Ele está disposto a perdoar. É esse, porque Jesus veio para isso. Foi exatamente para isso que Ele veio. Ele veio buscar quem está cansado. Ele veio buscar quem está ferido. Ele veio para dar perdão para quem achava que não tinha mais perdão. Ele veio para isso. Ele veio para dar um novo começo. Não importa a sua história até aqui. Não importa como você chegou até aqui. Não importa. Hoje você pode se voltar para Deus e os olhos dele estão voltados para você. Hoje você pode entregar a sua vida a Cristo e começar uma história de novo, não pela sua força, mas pela graça de Deus. Existe um Deus que cuida de você. Você crê nisso? Existe um Deus que cuida da gente. Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas, a sombra do Onipotente. A gente pode descansar, porque Deus não te abandonou. Ele está olhando para você, Ele cuida de você, Ele pode te proteger.